Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Salmo 139, versos 1 e 2. Vento contrário. Já aconteceu isso contigo? De você ver as coisas todas acontecerem de uma forma que você não esperava? E mesmo ao contrário do que você esperava, te sobrevier ou te sobrevém alguma coisa, algum acontecimento que você não estava preparado ou realmente não esperava, né? Acontece, né? Com cada um de nós, quem não teve, quem não sentiu alguma vez um vento contrário na sua vida, alguma coisa que ele não esperava, e normalmente desagradável, lhe sobreveio. Às vezes acontecem também coisas boas, né? Coisas positivas, quando estamos em situações tão difíceis e de repente surge uma situação positiva, uma situação melhor. Mas normalmente, né, esse vento contrário quer dizer alguma coisa negativa. Uma senhora desesperada dizia que o vento estava soprando contra ela na vida. Nada dava certo. Os problemas se acumulavam e ela não sabia mais o que fazer. Os discípulos de Jesus estavam tendo uma experiência similar, debatendo-se contra um vento contrário. Em alto mar, o barco estava sendo maltratado pelas ondas. Como se não bastasse, ainda viram um vulto andando sobre o mar. No entanto, o que eles pensavam ser um fantasma era, na verdade, Jesus, que estava a caminho para socorrê-los. Coragem, sou eu, não tenham medo. Muitos de nós passam por momentos difíceis que parecem não ter solução. Na calada da noite, sem poder dormir, passamos horas tentando resolvê-los. É possível que, como Pedro, desejemos o milagre de poder ir ao encontro de Jesus, andando sobre a água. Entretanto, as muitas circunstâncias ao nosso redor levantam ondas tão altas que achamos ser impossível chegar até o Senhor e nos sentimos afundar. No desespero, clamamos: Senhor, salva-me! E então, quando os nossos recursos e forças acabam, encontramos a mão estendida de Jesus que nos ajuda a voltar para o barco e o vento passa, o vento cessa. Jesus sempre está presente. O cristão nunca caminha só. Sua vida é uma jornada de fé no Senhor. Jesus está estendendo a sua mão, oferecendo conforto e paz. É Ele também que tem as soluções para os problemas da vida. Respondi àquela senhora que a ajuda estava bem ao alcance dela. Em Jesus, nosso Senhor, que tem poder, estende a sua mão e diz: coragem, sou eu, não tenha medo. Quando agarramos sua mão e entramos com ele no barco, o vento se acalma. Ele nos conhece melhor do que ninguém. Sabe quando nos deitamos, levantamos e caminhamos e até mesmo o que pensamos. Com Jesus, podemos navegar pela vida sem sermos tragados por ela. E a leitura bíblica eu vou ler agora, que está em Mateus 14, verso 22 a 36, que conta essa história, quando Jesus entrou no barco com os seus discípulos, e que ele também hoje possa entrar no barco na sua vida e possa acalmar toda a tempestade que se levantar. Então, leiamos. E despedida a multidão,
Vou ler um pouco antes. E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas Jesus, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: "É um fantasma!" e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: "Tende bom ânimo, sou eu. Não temais." E respondeu-lhe Pedro e disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo ao barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: "Senhor, salva-me." E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: "És verdadeiramente o Filho de Deus." E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa. E todos os que a tocavam, ficavam sãos. Maravilha, né? Glória a Deus por esta mensagem, né? Por essa palavra, porque muitas vezes o nosso barco está afundando, né? Está em plena tempestade e nós não vemos saída. Nós achamos que vamos perecer. Acontece isso contigo? Comigo acontece muitas vezes, onde eu acho que não tem saída para mim, que o meu problema não tem solução. Mas quando Jesus entra no barco, tudo muda, tudo se acalma. E esse vento que parecia contrário, como aquela senhora falava, que aquele barco, né, que a sua vida estava empolvorosa, né, porque os ventos estavam sempre soprando contra ela. Para aquela mulher também havia solução, porque Jesus, quando ele entra no nosso barco, tudo muda. Quem escreveu esse devocional foi o João Garcia, do Presente Diário da Rádio Transmundial. E fica o último pensamento para nós. Nenhum vento contrário é mais forte do que Jesus. Convide Jesus a entrar no teu barco e você vai ver que tudo vai mudar, né? Com ele no barco, você tem mais coragem, você tem mais força para vencer todas as tempestades que te sobrevierem, em nome de Jesus. Um abraço para você.